Hoje, no Memória Paranaense, você vai conhecer a história do Centro Cívico em Curitiba. Esse projeto urbanístico foi criado na década de 50 pelo ex-governador Bento Munhoz da Rocha. O Centro Cívico de Curitiba ainda parece moderno nos dias de hoje, mas foi inaugurado nos anos 1950. Na época, o bairro era considerado distante do centro da cidade e as obras eram criticadas e vistas como exageradas para Curitiba. O traçado do Centro Cívico foi finalizado já com o projeto de construção dos demais prédios. O palácio seria a nova sede do governo estadual e também foi construído o prédio do Palácio da Justiça. Estas obras foram da gestão do governador Bento Munhoz da Rocha, eleito em 1950. Ele era engenheiro e professor universitário. Para a inauguração dos primeiros prédios, a data escolhida foi o dia 19 de dezembro de 1953, na comemoração do centenário do Paraná. O estado tinha deixado de ser apenas uma província de São Paulo na mesma data, no ano de 1853. Para a comemoração do centenário de emancipação política paranaense, em 1953, o governador Bento Munhoz da Rocha convidou o presidente da época, Getúlio Vargas, e muitos outros políticos e empresários importantes do país. Houve um grande desfile no centro de Curitiba, com escolas e grupos tradicionalistas de imigrantes, em um dos maiores eventos que a capital já tinha visto. No centro da cidade, foi inaugurada a Biblioteca Pública do Paraná. E começaram as obras de construção do Teatro Guaíra. Um livro marcou a data com uma coleção de fotos das várias regiões paranaenses, feitas pelo fotógrafo Peter Shire. O Palácio Iguaçu ficou pronto e foi inaugurado no ano seguinte, em 1954, com outro grande evento. Também no governo de Bento Munhoz da Rocha foi criada a Copel, a Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Ele ainda iniciou as obras da Rodovia do Café para a ligação com o norte do estado e a pavimentação de estradas. E terminou as obras do Porto de Paranaguá, que foi ampliado. Bento Munhoz da Rocha ainda tentou se eleger para o governo novamente, em 1966. Mas Ney Braga, que tinha sido lançado na política por Bento, apoiou outro candidato, Paulo Pimentel, que venceu a disputa. Bento não voltou mais ao governo e morreu no ano de 1973, longe da política, aos 67 anos. Mas deixou a marca de um governante bem diferente da média, um intelectual, correto e realizador. O general Luiz Carlos Pereira Torinho, já falecido, foi diretor do DR do governo Bento Munhoz e resume o perfil do ex-governador. O Bento era um homem extraordinário, uma cultura, caráter e honestidade. Compreende? Só que ele era um homem para empreendimentos maiores. O Bento teria sido, por exemplo, um excelente embaixador do Brasil nas capitais europeias. E ele tinha grandes ideias. Eu não tenho... achei, os anos de governo dele, nunca ele me pediu para dar serviço para esse empreiteiro ou para perseguir aquele empreiteiro que era amigo dele. Não, ele não se metia nessas coisas. Era um homem intangível, um homem puro, não é? Mas foi traído pelas circunstâncias da ocasião. E muitos daqueles que se fizeram nas costas dele o traíram depois. Um político com esse perfil não sobrevive nos dias de hoje. Hoje a política é muito pragmática, as pessoas buscam resultados. Aqueles que financiam os políticos, o político também espera resultados legais e muitas vezes ilícitos, dinheiro que vem por fora pelos trabalhos que ele presta. Bento Munhoz da Rocha viu à frente do seu tempo. Na época, a imprensa local, a população também criticava pelas obras, mas ele dizia que estava fazendo algo definitivo, algo que seria pelo futuro do Paraná, já pensando no Paraná mais adiante, que teria que ter aquela estrutura ali formada. E assim ele se adiantou e trabalhou criando todo esse conjunto que hoje a gente conhece ali como Centro Cívico. Que o que ele não fez na época, ele deixou pronto o traçado para que fosse feito depois, o planejamento. Veja que interessante, além do Centro Cívico, a visão dele numa Curitiba muito pequena na época, nos anos 50, o tamanho da biblioteca pública, a importância da cultura,
a importância do Teatro Guaíra, que ele começou, depois mais tarde demorou para ser inaugurado, mas foi ele que começou. Então ele tinha essa visão de cultura, de futuro do Paraná. Era um tempo em que existia idealismo. Agora, vamos chegar aos dias de hoje. Por que alguém entra na política? Quanto gasta um candidato a deputado federal? 5 bilhões, é o que se tem por aí, 5 bilhões. Quanto ele vai ganhar? A gente fez um cálculo aqui em salários, 1.620.000. Puxa, ele vai ganhar 3 vezes menos do que ele gastou na campanha. Então, de onde veio o dinheiro? Está aí um assunto para você pensar e refletir antes de votar.